Então, temos 4 cavalos de boa qualidade aqui, 4 bons cavalos, né? Então aqui um campeonato muito disputado, né? Detalhes aqui para a gente fazer a classificação. Onde nós tivemos, né, os 3 cavalos da frente levando uma ligeira vantagem sobre o cavalo de quarta colocação na distribuição dos tempos de apoio, né? O cavalo de trás, ele é um cavalo que tem uma amplitude de movimento muito boa, né? O cavalo robusto, um cavalo bastante amplo, excepcional de montada, mas quando a gente olha a movimentação de posterior, ele peca um pouco, né, no engajamento, ele trabalha com os posteriores mais atrasados, né? Um cavalo que quando a gente olha por trás, ele oscila mais a sua garupa, né, lateralmente. Então, né, o cavalo da frente, o cavalo de terceira colocação, ele tem a distribuição dos tempos de apoio um pouco melhor, um pouco mais dissociado, perde na amplitude de movimento do cavalo de trás, mas na estabilidade ele leva vantagem sobre o cavalo de quarta colocação. Na montada aqui, todos os 4 cavalos são muito bons de sela, todos os 4 muito macios, né? Um grau de adestramento bem favorável aí, né? Considerando a idade desses cavalos muito jovens, né? Então, pela qualidade de dissociação, pela regularidade de apresentação, mas principalmente pela movimentação de posterior, pelo engajamento posterior, pela estabilidade da garupa do cavalo castanho da frente, né? E um ligeiro grau de dissociação, nós optamos pelo cavalo de terceiro. Pode parar o cavalo de quarto, muito bom de sela. E aí viemos com os 3 cavalos aqui, né, os 3 cavalos que disputaram aqui a casa, e quando a gente olha nesses 3 cavalos em termos de dissociação, eles são muito parecidos, né? Não vejo aqui o diferencial em termos de dissociação de um cavalo para o outro, e sim a qualidade de movimento. Qual desses 3 cavalos aqui é o cavalo mais correto do movimento? A meu ver, é o cavalo de primeira colocação. Ele tem a mão mais rolada que os 2 cavalos de trás, né? Os 2 cavalos aí pecam um pouquinho na chegada do anterior ao solo. O cavalo da frente não, o cavalo de primeira colocação, ele rola mais os anteriores, ele dobra mais o joelho do que os cavalos de trás. Então ele tem o gesto anterior melhor, o posterior mais engajado e mais articulado é o do cavalo de primeira colocação. Então, né, aí o cavalo de primeira colocação, pela correção do seu movimento, ele levou vantagem sobre os 2 cavalos de segundo e de terceiro. E entre os 2 cavalos de 2 e 3, né, os 2 cavalos, igual eu disse, poderiam ter o gesto de anterior um pouquinho mais rolado, mas a vantagem do cavalo de segunda colocação no anterior é o que? Elasticidade do anterior, né? É um cavalo que pisa um pouco mais à frente, né? É um cavalo que ultrapassa mais o joelho da linha do peito do que o cavalo de terceira colocação. E no posterior, né, embora, né, falte um pouquinho de engajamento ainda no cavalo de segunda colocação, mas ele é mais amplo, ele é mais articulado, ele é mais potente no posterior quando comparado com o cavalo de trás. Então, né, 2 cavalos bem marchados, de boa apresentação, todos 2, né, equivalentes em termos de regularidade, mas hoje na amplitude do movimento leva vantagem o cavalo castanho mais claro, e principalmente no posterior foi onde nos fez colocá-lo à frente do bom cavalo aí de terceira colocação. Pode parar o terceiro, bom cavalo, parabéns. E o cavalo de primeira colocação, só comentando novamente, né, é o cavalo mais correto no movimento. Ele tem anteriores mais rolados, ele descreve melhor o semicírculo com as mãos quando comparado com o cavalo de trás. Foi mais estável na apresentação, principalmente na região de suas espadas, né? O cavalo de segunda colocação, quando a gente reúne ele um pouquinho, ele já oscila um pouquinho mais as suas espadas. Então no anterior leva vantagem o cavalo da frente, e principalmente no engajamento posterior, né? Se você traça a linha da nádega até o solo, notem que o cavalo da frente trabalha mais dentro da massa, né? O cavalo de trás já atrasa um pouquinho mais o seu posterior, já oscila um pouquinho mais o seu tronco. Então na qualidade, na correção do movimento, na estabilidade corpórea, na estabilidade das espadas, hoje foi o que nos fez optar em cima do cavalo nos fez optar pelo cavalo de primeira colocação em cima do excepcional cavalo aí de segunda colocação. Então 2 cavalos marchadores clássicos, mas no movimento, na reunião, na regularidade, a vantagem hoje foi do cavalo de primeira. Pode parar os 2, parabéns.